Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo. Jordânia e Kuwait, que tinham suspendido a importação de carne de frango brasileira, reduziram as restrições agora. A suspensão está restrita ao Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura e Pecuária esteve em missão no norte da África e no Oriente Médio no final do mês. A visita às regiões resultou em avanços importantes para o comércio exterior brasileiro. Depois do primeiro caso confirmado de gripe aviária em granja comercial no Brasil, Jordânia e Kuwait, assim como outros países, haviam suspendido as importações de carne de frango de todo o território nacional. Agora, depois da missão oficial, os dois países restringiram o comércio apenas ao estado do Rio Grande do Sul, foco da doença. Uma proposta que está sendo analisada pelas autoridades sanitárias jordanianas propõe ainda a regionalização da medida para um raio de 10 quilômetros ao redor do foco, seguindo padrões internacionais. E ontem, durante uma conversa com jornalistas, o presidente Lula comentou a situação da gripe aviária aqui no Brasil. Tristeza com a crise aviária, no Rio Grande do Sul, que cria um problema para nós, é sempre muito ruim, mas a gente tem que saber que a nossa responsabilidade aumenta quando a gente vira o maior exportador de carne, o maior exportador de frango, o maior exportador de carne suína. Nós temos que ter responsabilidade com cuidado daquilo que a gente cria. Quando a gente exporta, não somos nós que medimos as qualidades, são os compradores que exigem a qualidade. Agora a gente fala de uma das frutas mais consumidas aqui no país. Pressionado pela oferta elevada, o preço da banana nanica caiu 27% em maio. As temperaturas elevadas no final do ano aceleraram a maturação das bananas, principalmente no norte de Minas Gerais e Santa Catarina. Isso fez com que o volume das frutas aumentasse nas regiões produtoras. A demanda não acompanhou a oferta e o resultado é uma desvalorização no preço da banana nanica. De acordo com levantamentos do Hortifruti Cepea, no norte de Minas Gerais, a nanica de primeira qualidade foi cotada à média de 79 centavos o quilo em maio, valor 27% abaixo do registrado no mesmo período de 2024. Diz o ditado que uma andorinha só não faz verão. Será mesmo? Às vezes é preciso ter uma pessoa que dê o primeiro passo. Você vai conhecer agora o exemplo de uma mulher que tem determinação de sobra para superar as dificuldades. Hoje, além de ter um frigorífico, ela também é presidente de uma cooperativa em Porto Velho e virou a rainha do peixe em Rondônia. Por tudo isso, eu fui conferir essa história de perto. Uma ação que começou há 10 anos durante uma Rondônia Rural Show mudou a vida de muita gente e transformou a empreendedora Nara Regina na rainha do peixe. Eu fico feliz pelas pessoas me chamarem da rainha do peixe, né? Porque foi muito difícil logo no início. Porque eu comecei pintando escola, fazendo horta e de repente me convidaram, né? Para mim participar, porque eu tinha uma propriedade com tanques e sou da agricultura familiar. E esse projeto era para atender as escolas, tanto municipais quanto estaduais. Era um projeto do governo do estado, que ele é o incentivo do peixe na merenda escolar. E aí eu peguei um ambiente que eu já tinha, que era aqui em cima, era uma estrutura bem segura, e aí tinha as caixas de água em cima. E aí eu comecei a trabalhar nesse projeto. Logo ela viu que para ter sucesso era preciso unir forças. Hoje são 87 cooperados na agroindústria da agricultura familiar em Porto Velho. Eu precisava garantir a produção. Aí eu fiz uma cooperativa onde eu ia onde tinha açude, né, piscicultura, e fui trazendo para a minha cooperativa. Então hoje eu tenho esses cooperados, mas quando a parte da SEAGRE, Imaté, eles me pedem para ter alguma piscicultura que eles chegaram e que eles viram a necessidade daquele produtor, eles me avisam e a gente vai lá, pega toda essa produção. O cuidado com os tanques não para. Só que são 12 que produzem tambaqui, peixe símbolo de Rondônia, e pirarucu. É muito importante hoje a gente trabalhar nesse projeto da piscicultura do estado. Porque enquanto nós estamos hoje colocando tanques, não importa o tamanho da sua propriedade,
você coloca os tanques e coloca o pescado, o tambaqui ou o pirarucu, você está preservando o peixe nativo, porque a gente consegue ter um controle de qualidade, a gente consegue toda a documentação, porque a gente precisa de vários documentos das licenças ambientais para produzir esse pescado. Então, a gente garante um produto de qualidade. O beneficiamento segue todos os padrões de higiene, desde o recebimento dos pescados até a expedição dos produtos, já cortados, congelados, embalados, com todas as informações para o consumidor final e selo de inspeção que garante a qualidade do alimento. Grande parte vai para a merenda escolar, tanto estadual quanto municipal. Seu Manuel é gerente de implantação de agroindústria da Secretaria de Agricultura de Porto Velho. Ele acompanha esse trabalho desde o início. A gente está aqui desde a implantação, passou pelo Serviço de Inspeção Municipal, depois foi para o CIEE, está apta aqui para vender para qualquer parte do país, hoje inclusive. Show de bola, tudo que está acontecendo aqui é exemplo para o município de Porto Velho, para o estado de Rondônia, e nós estamos utilizando hoje o Pescado Progresso como unidade demonstrativa no município de Porto Velho, na implantação de outros projetos, não só na parte da piscicultura, mas na orientação de como um empreendimento da agricultura familiar no município de Porto Velho pode dar certo. Mas, para garantir o sucesso do negócio, foi preciso ir além do produzir um peixe de qualidade. Foi necessário levar informações sobre os benefícios dessa proteína e, mais, ensinar receitas deliciosas. Todas as escolas, os gestores, as merendeiras me apoiaram e o próprio governo. Então, eu faço isso com amor. Eu amo fazer isso. De você levar... Eu vejo as crianças nas escolas, é o único alimento. Eles brigam para chegar lá, tanto pequenininho. Agora eu estou dentro da prefeitura, é um monte de pequenininho, de 4 aninhos, comendo peixe que repete. Aí o que eu fiz? Eu procurei fazer receitas diferentes, como macarronada de peixe, estrogonofe de peixe, eu fiz lasanha de peixe. Então eu comecei a criar fricassê de pirarucu, né, fricassê de tambaqui. Então eu criei várias receitas. Agora a gente está aí com a linguiça de tambaqui, de pirarucu, quibe, vários produtos. São 27 produtos que a gente criou. E o sucesso das receitas é comprovado em número. Segundo a Associação Brasileira da Piscicultura, a Peixe BR, atualmente Rondônia tem 65.700 viveiros. E o clima favorece a produção o ano todo. Aqui, nada descartado. As cabeças, por exemplo, são doadas para várias associações que distribuem de graça para os moradores que fazem caldos. Quando eu me deparei que eu comecei a fazer uma grande produção e eu tinha muita cabeça, o que eu ia fazer? Vender, eu não ia vender. Jogar fora eu não ia, com tantas pessoas. Aí eu peguei o caminhão, eu fui para os bairros. Quando eu percebi filas e filas com aquelas pessoas com aquele saquinho. Muitas pessoas eu vi com as lágrimas nos olhos, pessoas que se ajoelhavam dando graças a Deus porque só tinha aquele alimento. Então, e aquilo me comoveu, aquilo me doeu e eu sempre procuro ver o meu próximo. E aí eu peguei várias cooperativas, porque eu não tinha mais tempo de eu estar indo, fazendo as doações. O que eu fiz? Eu peguei associações e comecei a distribuir nas associações. Para mim, eu achei assim, muito importante, porque era cabeça e espinhaço de peixe e eles valorizaram aquilo. Todo o trabalho é testemunhado e já tem futuro garantido. O Gustavo é neto da Nara e segue os mesmos passos da avó. Continuar aqui, né? Para terminar o que ela começou. Pela Nara, o Gustavo já tem destino certo. Gustavo Neto, o rei do peixe. O peixe de Rondônia. O etanol hidratado registrou a maior queda da safra e o açúcar cristal também encerrou o mês de maio em baixa. Confira. Os preços do etanol hidratado recuaram com força na última semana de maio. A maior oferta no mercado pressionou as cotações. Segundo o CPEA, mesmo com chuvas pontuais em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, a produção seguiu elevada.
Essas chuvas paralisaram algumas unidades industriais, mas não impactaram os preços. Entre os dias 26 e 30 de maio, o indicador CPEA-Esalq do etanol hidratado fechou a R$ 2,61 por litro. O valor já considera descontos de ICMS e PIS/COFINS. A retração de 2,83% em relação à semana anterior foi a maior na safra 2025-26. Para o etanol anidro, a queda foi de 1,62%. O mercado do açúcar cristal também sentiu os efeitos da maior oferta. O preço fechou o mês a R$ 183,59 por saca de 50 quilos. A média mensal ficou 3,4% abaixo de abril. A demanda enfraquecida também contribuiu para esse movimento. No Brasil, quase ninguém fala sobre os profissionais que constroem o país todos os dias. Buscando entender o perfil dessas pessoas, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, realizou o maior censo da engenharia e das áreas tecnológicas da história. E os resultados mostram a força de quem transforma o nosso país. A pesquisa inédita revelou que 92% destes profissionais estão empregados. A maioria trabalha exatamente na área em que se formou, com salários acima da média nacional. Esses profissionais não só têm espaço no mercado, como também acreditam no impacto do que fazem. 95% afirmam que sua atuação melhora o país. São engenheiros, agrônomos e geocientistas. Gente que transforma cidades, cuida do solo, entende o clima, projeta o amanhã. E sabe o que impressiona? Quase 80% recomendariam a profissão. Quer saber mais sobre essa pesquisa inédita? Acesse www.confea.org.br e confira na íntegra o resultado do maior censo da área tecnológica já realizado no Brasil. Apesar do atraso das chuvas no Nordeste, o produtor rural na região de Pombos dobrou a produção. Como? Graças a um modelo de irrigação por microaspersão. A chuva chegou tarde. Em várias regiões, o período de estiagem vem impactando diretamente o desenvolvimento das lavouras e colocando em risco a produtividade da safra e atraso na colheita. Houve um atrasozinho pouco, né? Mas agora, Deus querer, melhorou muito. O milho, que precisa de água em quantidade e no tempo certo, tem mostrado sinais claros de estresse hídrico. Folhas enroladas, crescimento lento e espigas pequenas são sintomas de uma planta que sofre com a escassez de umidade no solo. Esse mês de março e mês de abril praticamente não choveu, foi praticamente zero. E isso houve uma grande perda da produção, vai haver, né? O reflexo que a gente está passando por aí, vê que o milho não saiu da terra, ou seja, o milho não cresceu. Mas nem todos os produtores estão totalmente à mercê do clima. Na lavoura que visitamos, a realidade é um pouco diferente. Aqui, a irrigação é feita por microaspersão, um sistema que leva água diretamente ao pé da planta, de forma controlada e econômica. E é justamente esse cuidado que tem feito a diferença. Como ela produziu inicialmente em irrigação aqui, agora só tem agora a crescer mais só com a chuva natural, né? Antônio produz milho desde os seus 8 anos. A variedade que cultiva aqui é a 1051, um milho resistente, bastante utilizado no Nordeste e conhecido por sua boa adaptação ao clima quente e à irregularidade das chuvas. São mais de 50 mil pés em uma área de 6,5 hectares. E mesmo com a falta de chuvas, Antônio espera colher mais do que no ano passado. Isso porque a irrigação permitiu manter o milho forte nas fases mais críticas, como a floração e o enchimento dos grãos. O senhor espera uma maior valorização do milho em comparação do ano passado ou não? Eu espero que seja melhor esse ano, porque a seca foi grande. Agora a gente tem um milhozinho por causa da irrigação, porque se não fosse ninguém tinha nada. Eu espero que seja melhor. Aqui nesta propriedade, a expectativa de colheita é de aproximadamente mais de 1.500 mãos de milho. As espigas colhidas aqui vão direto para o Ceasa. E muito diferente de outras regiões do Brasil,
onde o foco maior é no milho seco para ração e indústria, o Nordeste tem uma forte preferência pelo milho verde. A esperança para que a safra deste ano tenha sucesso é devido à festa do mês de junho, que conta com o sabor das espigas para garantir um cardápio saboroso. Por isso, a preocupação com o clima vai além do campo. Atinge a cultura, os mercados locais e o coração das famílias que mantêm viva a tradição. Vale dizer que, de acordo com o Procon de Pernambuco, uma mão de milho tem 50 espigas de milho verde. Portanto, 1.500 mãos de milho, que é a expectativa de produção da área que a gente acabou de ver, são cerca de 75 mil espigas. Os cafés solúveis do Brasil vão ter selos de qualidade da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a ABICS. Divididos em 3 categorias, os selos vão identificar as qualidades de cada produto e mais. Eles vão identificar para quais usos e consumos tem a melhor adaptação. Quem vai contar os detalhes para a gente é o Aguinaldo Lima, que é diretor de Relações Institucionais da ABICS. Bom dia, Aguinaldo. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, bom dia. Obrigado pela oportunidade para estar aqui falando de café solúvel. A gente que agradece sua presença, viu? Aguinaldo, eu imagino que para chegar a esse selo teve muito trabalho, muito estudo e um protocolo rígido que foi seguido, não é? Sim, sim. É um trabalho já de 3, 4 anos, né? Que se iniciou lá em 2021, para construir um protocolo de análise sensorial do café solúvel, né? Hoje nós temos protocolos para café verde, para café torrado, mas para café solúvel, cada indústria tinha o seu protocolo, né, individual. E não existia um protocolo comum que pudesse ser compartilhado entre os técnicos, entre os profissionais, entre os baristas, entre os coffee lovers, vamos assim dizer. E resolvemos, em 2021, iniciar um processo de construção desse protocolo, um trabalho em parceria com o ITAL, o Instituto de Tecnologia de Alimentos de São Paulo, com praticamente 18 especialistas de todas as nossas empresas, indústrias. No Brasil são 7 indústrias de café solúvel, todas elas cederam técnicos para isso, e grandes marcas, né, torrefadoras de grandes marcas, que também são associadas à ABICS, e com isso totalizando 18 especialistas que durante 2 anos foram testando e identificando atributos, a intensidade desses atributos, um trabalho que foi coordenado pela nossa cafeóloga, né, e trabalha com a ABICS há muito tempo, a Eliana Helvas, que é uma especialista. O Aguinaldo, e são 3 categorias, vamos falar um pouquinho sobre elas? Tá. Então, de acordo com, foram identificados 15 atributos de sabor nos cafés que foram provados. E desses 15 atributos, alguns são neutros, 2 ou 3 atributos não são bons, e o restante são atributos que você mede a intensidade, né? Então, a intensidade ela foi classificada de 1 a 5. Então, de acordo com os atributos e de acordo com a intensidade desses atributos, nós temos um aplicativo que se usa um algoritmo, e através desse algoritmo ele classifica o café, se ele é um clássico, se ele é um premium ou se ele é um café de excelência. E o que significa essas categorias? Não significa uma classificação por tipo de qualidade melhor ou inferior. Significa que são cafés que têm aplicabilidades, características da sua potência de bebida, da sua acidez. Então, os clássicos são muito bons para serem utilizados com misturas com leite, é aquele tradicional que se toma com leite, que fica muito bom, forte, com leites vegetais, serve para gastronomia. E os de excelência são aqueles tidos como os cafés ótimos para se tomar em dose. E o premium, ele vale para as duas aplicações. Ele tanto serve para aplicações com misturas, para fazer drinks, como para tomar individualmente. Então, essas categorias facilitam o entendimento do consumidor, e é isso que nós vamos trabalhar daqui para frente, indicando, trabalhando essas ideias de como saber
a provar, degustar um café solúvel, porque café solúvel não é tudo igual, né? Cada um tem a sua característica. Exato, e cada vez mais a gente encontra opções no mercado, não é? Sim, sim. Ampliou muito, né? De alguns anos para cá, eu diria que de 2015, 2016, isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo todo. As grandes marcas mundiais, as grandes indústrias, começaram a melhorar a qualidade, né? Eu digo que, assim como está acontecendo hoje com os cafés canéforas, né, os conilons e os robustas, que sempre foram tidos como os vilões, né, são os cafés sem qualidade, que serviam para só fazer enchimento nos blends, cafés neutros. E isso porque eram cafés que eram mal colhidos, não tinham esmero na qualidade, e esse era o café oferecido, inclusive, para as indústrias de solúvel. Então, houve um casamento de um círculo vicioso, né? Você tinha matéria-prima ruim, fazia produtos que, de certa forma, o mundo comprava, né? Porque o Brasil é o maior exportador de solúvel. Isso foi sendo retroalimentado durante algum tempo. Quando se começou a fazer, os produtores começaram a melhorar a qualidade da sua matéria-prima, a indústria também começou a ter oferta dessa matéria-prima, porque é bom comentar que o café solúvel, em média, ele utiliza 80% de cafés conilons e robustas e 20% de arábica. Você tem até solúvel com 100% de café arábica. Enfim, você consegue construir os blends, assim como os blends de café torrado. E o que acontece é que, ao longo desses últimos anos, como a qualidade dos canéforas melhorou muito, os blends começaram a melhorar muito. E na indústria de solúvel existem dois processos. Um processo que chama spray dried, que é o seco, igual é um processo como se faz o leite em pó. E você tem o freeze dried, que é um processo de produtos liofilizados, né? Eles são congelados, eles passam por uma tecnologia maior. Então, você tem dois tipos de processamentos com uma infinidade de blends, onde você pode dosar a torra, a moagem, né, antes do processamento, né, antes de sair virar um solúvel. Então, existem vários processos que são combinados entre si e que podem produzir uma gama infinita de sabores. Falando em sabor, né, agora com esses selos que levam mais informação para o consumidor, a gente pode dizer que a indústria pode conquistar ainda mais os paladares, hein? Olha, eu vou dizer para você que nós temos tido surpresas muito agradáveis, né? A partir de 2016, nós iniciamos uma estatística, construímos uma plataforma, né, com informações sigilosas, em que as indústrias que processam o solúvel no Brasil passam todo mês a informar a sua quantidade de café tipo spray dried e o freeze dried colocado no mercado, né, todo mês. E de lá para cá, a gente tem visto um crescimento assim vigoroso. Estamos com média de 3,5% ao longo de praticamente 9 anos de crescimento contínuo. Então, tem anos que já chegamos a ter 6% de crescimento, anos que tiveram um crescimento de 1,5%, 2%, mas na média, a gente vem tendo um crescimento maior do que o café torrado. Isso é importante de dizer. E foi na pandemia que houve, inclusive, um grande crescimento. Na pandemia, eu acho que os consumidores acabaram tendo mais acesso ao produto ou utilizando o produto com mais frequência, e isso acabou nos trazendo uma mensagem de que quem usa e aprende a fazer as dosagens corretas, ele não deixa de tomar, depois ele não deixa de comprar. E o que é interessante é que o café solúvel não é uma concorrência com o café torrado. Na verdade, são consumos complementares. Assim como se toma um café filtrado de manhã, um expresso à tarde, você tem momentos para tomar solúvel também, né? No final da tarde, ou quando você está em atividades fora, em atividades de lazer, está com pressa. Então, o solúvel é muito versátil, né? E prático, e faz com que quem mora sozinho, né? Você vai coar, fazer um café filtrado, né? Você vai gastar muito café, muitas vezes vai jogar até fora. E o solúvel, você faz a dosagem certa. Então, eu acho que essas práticas acabaram conquistando os consumidores.
Você citou agora há pouco a questão da nossa potência em relação à exportação, mas acho que vale a gente destacar que o Brasil, ele já tem hoje, né, o maior parque industrial do mundo da produção desse tipo de café, é isso, não é? Isso, você está correto. Estamos sendo ameaçados pelo Vietnã. Vietnã e a Índia, em função de estarem perto da Ásia, que é o lugar que mais cresce, né, consumo de café solúvel no mundo, a gente tem hoje o maior parque. O Brasil sempre foi o maior produtor e o maior exportador mundial desde os anos 60, quando o solúvel surgiu de forma comercial para o mundo. E até então não tínhamos a nossa hegemonia correndo risco. Mas por falta de acordos comerciais do Brasil, né? A gente tem poucos acordos comerciais, então nós temos tarifas sobre os produtos brasileiros e o solúvel está no meio delas, né? Veja quanto tempo nós estamos pelejando aí com essa acordo Mercosul-União Europeia, né? O café solúvel ele é tarifado em 9% na União Europeia, e mesmo assim o Brasil é o segundo maior fornecedor de café solúvel para a Europa. Então, nós somos bastante competitivos, mas sofremos, né, com a falta de acordos comerciais. E entre os países asiáticos, eles têm muitos acordos comerciais de tarifa zero. Então, está estimulando um crescimento da indústria em países asiáticos como o Vietnã, como a Índia, e que está proporcionando um risco, né, à nossa hegemonia de liderança mundial. Agora, tem um dado também bastante curioso aqui, que acho que pode surpreender muita gente, Aguinaldo, é em relação ao preço. O café solúvel, ele pode ser de 33% a até 40% mais barato? Então, isso aí foi uma curiosidade que nós tivemos no começo do ano, por acaso. Nós começamos a ver os preços subirem, né, exorbitantemente nas prateleiras, e aí começamos a fazer uma pesquisa. Vamos comparar o preço do café torrado, né? É lógico que você tem várias faixas de preços. Vamos pegar o preço do café comum, do tradicional, café vendido de torrefação, e vamos pegar o nosso café comum também, solúvel. E vamos fazer a comparação de quanto custa um e quanto custa o outro, fazendo a conversão de quantas xícaras de café você consegue, quantas doses de café você consegue fazer com a mesma quantidade de peso de ambos os produtos. E aí foi que a gente verificou que há um preço favorável para o solúvel, e até fizemos algumas divulgações nesse sentido, porque acaba sendo, em tempos de preços lá nas nuvens, né, dos preços dos cafés altos, acaba sendo o solúvel uma boa opção. Se você for comparar hoje meio quilo de café solúvel com meio quilo de café torrado, moído, você vai ver que o café solúvel é muito mais caro, mas em compensação ele consegue fazer muito mais doses do que a mesma quantidade de café torrado, porque você utiliza 1 grama para 50 ml de água. Então ele é extremamente favorável do ponto de vista econômico. Pois é, e o setor continua investindo, né? Investindo para conquistar cada vez mais consumidores. Uma prova são os selos, né? Que agora levam mais informações. Acho que esse é o segredo, né, Aguinaldo? Não parar de inovar, né? É exatamente isso. Como que você se comunica com os consumidores, né? Esse é o grande desafio, né? Que todas as grandes marcas, os grandes produtos têm. Aliás, todos os produtos têm esse desafio. É você se comunicar com o consumidor de uma forma clara. E os selos, iniciando agora com a primeira empresa que vai estar lançando em seu produto, começa a criar um caminho de outras marcas começarem a utilizar. Hoje nós temos quase 30 produtos já prontos para sair para o mercado com o selo de qualidade ABIX, que vem exatamente identificar quais são essas categorias, e muitas das embalagens que tiverem o QR Code, quando bater ali e ler o QR Code, vai sair um videozinho imediato da nossa consultora Eliana Helvas comentando que você está comprando um café clássico, por exemplo, e quais são as aplicações que esse café pode ter para o seu uso. Então, uma forma bem didática e rápida, coisa de 20 segundos, para explicar para o consumidor o que ele está adquirindo. Então, com isso, nós esperamos criar uma proximidade maior com os consumidores e aumentar os espaços nas gôndolas dos supermercados para oferecer mais produtos ainda aos consumidores. Sabe que eu tenho a impressão, Aguinaldo, que as pessoas ali naquela gôndola da parte, então, do café solúvel,
cada vez vão ficar mais tempo para observar ali e ter essas dicas, né? Porque a informação sempre é uma coisa maravilhosa, né? Eu espero que sim, né? Espero que você esteja correta com essa leitura. A gente torce por isso e vamos trabalhar que a gente consiga ter criatividade para quebrar esse preconceito, né, com relação à solúvel. Existe um preconceito ainda muito arraigado que foi construído ao longo dos tempos em função de ter poucas opções de produtos, né? E como eu falei, existia ainda uma condição de qualidade que poderia ser questionável, né? Mas de uns tempos para cá isso mudou e esse é o nosso grande desafio, é fazer com que o consumidor experimente e experimentando nós temos certeza que é um caminho meio que sem volta. Aguinaldo, a gente torce por esse sucesso, viu? E estamos sempre de portas abertas. Um bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço muito. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!